Olá pessoal, continuando nosso conteúdo sobre projeto Spring Boot gerado com JHipster, né? Aqui já não é mais especificamente sobre JHipster, mas já para uma aplicação Java com arquitetura baseada no Spring Boot, com modelo de dados, repositório, serviços e, de fato, os serviços REST aqui que estão, né, provendo serviço conectado com um banco de dados relacional. No caso, eu ainda estou com o nosso projeto original, desenvolvido para o modelo lá, o exemplo de vacina, né? E aqui a gente vai fazer uma conexão direta com um banco relacional real, para também não ficarmos só usando um banco de teste, como eu mostrei anteriormente. A própria documentação do JHipster é bem clara sobre isso, a documentação dele, ó, sobre usar em produção, né? Using in production. Então, quando a gente roda somente ./mvnw, que foi os exemplos que eu mostrei até agora, a gente força ele, né, como eu já mostrei aqui no arquivo de configuração, a acessar esse application dev, né, que é um módulo de desenvolvimento de testes, onde essencialmente ele usa esse banco de dados, né, que a gente selecionou, um banco de dados em memória, né, o H2, na verdade é um banco de dados em disco. Aqui eu quero forçar ele agora a conectar no application prod, que é de fato um banco de dados relacional que está configurado aqui para ser o MySQL, né? Então, o que eu fiz? Usando o MySQL Workbench, eu criei aqui localmente um banco de dados chamado vacinação, tá? Ele não tinha nenhuma tabela criada, e eu vim aqui, né, e configurei. Troquei aqui o nome do banco de dados para vacinação, o mesmo que está aqui no MySQL, né? O resto eu deixei, porque isso aqui são configurações que o Hipster coloca, parâmetros que você pode passar para o banco de dados em relação à aplicação, tá? Não tem nenhum mistério, mas é bom deixar. E o usuário e senha aqui, por enquanto, aqui localmente está rodando o FPA. Vocês podem alterar de acordo com a senha do banco de dados que vocês estão usando localmente. E aqui também a questão está rodando localhost na minha mesma máquina. Aí vocês podem trocar tanto o hostname quanto a porta, a depender se vocês vão acessar um banco de dados em algum outro local que não seja na própria máquina de vocês. Por enquanto, todo o trabalho que eu vou ter aqui vai ser rodando localhost para facilitar a vida de vocês. Então, só fiz essa alteração aqui, o resto eu deixei tudo igual como já veio. Poderia ter trocado a porta também, né? 8080, como eu já mostrei anteriormente. As outras configurações a gente não modifica, tá? Deixa elas como tá no padrão, tá ok? E aí, seguindo a própria documentação, né, para deixar bem claro para vocês, para rodar em produção localmente, sem ter que rodar em outro local e tal, rodando por linha de comando diretamente, é só adicionar esse traço pprod, tá? Antes de rodar. Então eu vou aqui na linha de comando, ó, e vou só adicionar esse traço pprod e clicar aqui no nosso terminal e a gente vai botar para ele executar. Ele vai executar igual estava executando anteriormente nos exemplos, só que agora ele vai ser forçado, né, a acessar a configuração de banco de dados, principalmente do arquivo prod, que o arquivo prod já não está mais apontando para um banco de dados H2, né, que é em disco, que é um banco de dados embarcado. Ele depende de um SGBD real conectado, que aí vem todo o conhecimento de quem já fez a disciplina de banco de dados recentemente, sobre comandos, SQL, tabelas e tudo. Tá? É preciso que vocês entendam como fazer a conexão com o banco de dados real, para depois a gente conseguir, inclusive, fazer, né, um aprofundamento sobre, de fato, como é que o Java e outras linguagens também têm essa mesma tecnologia que eu já comentei, faça o mapeamento objeto relacional, né? Ou seja, de fato ele conecte com o banco relacional a partir de um objeto. Né? Eu já fiz uma introdução, mas é importante que a gente consiga rodar e conectar a aplicação para que a gente possa fazer cadastros e testar e começar a executar comandos reais, né, de SQL em cima do banco de dados. Obviamente a aplicação gerada, como eu já mostrei, ele já faz isso, ele já gera comandos reais, ele já conecta com o banco de dados, já faz isso a partir dos métodos padrão que já são gerados a partir do mapeamento objeto relacional, Hibernate, a tecnologia já permite isso, mas aí se a gente precisa de coisas a mais, relatórios específicos, é sempre bom saber o que fazer com a tecnologia que a gente tem em mãos. Ele está compilando aqui, tá?
e daqui a pouco ele já vai disparar a aplicação para a gente fazer o teste. Outra coisa importante é que nessa aplicação ele usa essa ferramenta do Liquibase, né, para gerar os dados iniciais. Então aqui a gente tem essa pasta data que tem o usuário e senha, né, daqueles usuários que é o admin, que é o padrão do JHipster para a gente entrar quando a aplicação é executada pela primeira vez, tá? Obviamente isso aqui está em teste, obviamente não vai manter esse usuário e senha, vou colocar uma aplicação real no ar. E o Liquibase é basicamente um gerenciador de versionamento do banco de dados, tá? Uma tecnologia interessante, funciona para os códigos gerados pela primeira vez, ele gera as tabelas e tudo para a gente, mas às vezes ele atrapalha. Mas isso aí é depois, se vocês forem trabalhar um pouco mais avançado. Aqui, ó, eu já tinha logado anteriormente, mas eu estou aqui localhost, já na versão produção. Inclusive aqui, ó, eu vou entrar com o meu admin. Nessa versão produção, vê que ele não tem nada cadastrado, aqueles dados fake são só apenas em desenvolvimento. Mas eu vou colocar aqui, né, ó, Brasil, já mostrando para vocês aqui, ó, tabela país, select asterisco from, ó, 0. Eu vou vir aqui, vou salvar, apareceu aqui como salvo, vou de novo aqui, executo o comando e olha aqui apareceu Brasil BR. Então, a partir dessa configuração que a gente fez, eu consegui conectar a aplicação usando linha de comando, vai ser o modo mais comum que a gente vai usar aqui, adicionando pprod, né, seguindo a documentação do próprio JHipster, para executar apontando para o arquivo de configuração de produção e de fato conectar com esse GBD real. Se vocês não quiserem fazer esse trabalho, podem continuar conectando com o ponto barra mvnw sem o pprod, ele vai continuar apontando para desenvolvimento, que é mais simples de executar, mas ao mesmo tempo não permite que a gente faça algumas outras coisas mais avançadas, como conectar diretamente com esse GBD aqui e executar comandos, como a gente já viu em banco de dados.